Olá pessoal, sou Lucas Maciel, advogado e professor, e aqui é o canal em que nós debatemos temas do universo do direito. Hoje nós vamos fazer um vídeo exclusivamente para você que é cidadão italiano, então fique atento. Antes, porém, gostaria de convidá-lo a se inscrever no nosso canal, ative o sininho também se puder, se inscreva em todas as nossas redes sociais. Roda a vinheta, João. Bom pessoal, como nós já antecipamos, o nosso vídeo de hoje tem uma conotação importante e é voltado principalmente para você que é cidadão italiano residente aqui em nosso território brasileiro. Então você que tem dupla cidadania, você é brasileiro e também italiano, a gente sabe que a colônia italiana é muito grande aqui no país, principalmente aqueles que já são também considerados cidadãos italianos, vale a pena que nós estamos numa fase muito importante, que é o período em que nós estamos definindo aí o referendo de várias mudanças na legislação italiana e que todos nós, cidadãos italianos, temos o dever e o direito de participar dessas mudanças. Então, basicamente, o referendo serve para, como o próprio nome diz, referendar alguma lei, alguma ideia que o poder legislativo daquele determinado local quer fazer, mas antes ele quer fazer uma consulta popular. Então, todos nós que temos cidadania italiana, seja aqueles residentes na Itália, seja aqueles que estão fora do território da Itália, terão total direito de fazer a votação. Então, por esse motivo, todos os cidadãos receberam uma cédula, ou as cédulas que foram enviadas pelo correio a partir dos consulados dos respectivos estados aqui no Brasil. Então, o consulado italiano em São Paulo mandou, assim como todos os demais, com as 5 cédulas em que nós teremos que fazer a votação. Então, é o objetivo desse referendo discutir algumas questões, principalmente relacionadas às matérias trabalhistas e também com relação à questão do tempo de residência daquele que não é cidadão dentro da Itália. Então, são esses 5 tópicos que a gente vai trabalhar e nós vamos comentar aqui com vocês todos os pontos importantes sobre esse referendo para orientar você que é cidadão italiano a como votar e o que você pode fazer para contribuir para a mudança ou não dessas leis lá na Itália e que, de certa forma, impactam também em nós que somos cidadãos italianos que não moramos na Itália. Então a gente vai comentar aqui com vocês o passo a passo de todos esses detalhes, os prazos para fazer a votação, o modo como você deve enviar o envelope, as cédulas de votação, o que cada uma significa. Caso você ainda não tenha buscado informações, a gente vai tentar esclarecer aqui no nosso canal. O primeiro ponto que a gente vai mencionar aqui então com vocês é com relação a prazo de envio das cédulas preenchidas e também alguns detalhes importantes sobre a própria cédula de votação. Na sequência a gente vai falar um pouquinho como deve ser a preparação do envelope para você reenviar de novo para o consulado italiano e depois a gente vai explicar cada um dos envelopes, dos 5 envelopes que a gente tem, as respectivas cores, o que significam as perguntas, o que a resposta vai impactar em um ou em outra situação para você aqui que nos acompanha no nosso canal. O seu envelope com os votos deve chegar fisicamente ao seu consulado de jurisdição até no máximo às 16 horas, horário local, do dia 5 de junho de 2025, quinta-feira. Não se trata da data em que você posta a carta nos correios, mas da data em que ela é efetivamente recebida pelo consulado. A legislação vigente determina que a responsabilidade de garantir a chegada em tempo hábil é do eleitor. Portanto, não deixe para a última hora. Envie o seu voto o mais rápido possível para evitar imprevistos com o serviço postal. O seu direito de participação das decisões que moldam a Itália é valioso. Informe-se, vote com consciência e faça sua voz ser ouvida, não importa a distância. Antes de analisar cada tema, é fundamental compreender a lógica de um referendo revogatório. O objetivo é decidir se uma lei ou parte dela deve ser cancelada / revogada. Portanto, a sua escolha tem significado muito claro e direto. Se você votar sim, significa sim, eu quero cancelar essa lei. Você está votando por uma mudança. Votar não significa não, eu quero que esta lei continue como está. Você está votando pela manutenção da regra atual. Com essa regra em mente, agora a gente consegue analisar como fazer os próximos passos. Agora, gente, nós vamos falar um pouquinho com vocês aqui do passo a passo, como você vai realizar a preparação de todo o material para você devolver no correio
as suas cédulas de votação para chegar até o consulado e o seu voto ser considerado válido. Você já recebeu o seu envelope? Agora siga este tutorial para garantir que o seu voto seja válido. Item 1. Prepare o material. Você terá em mãos o certificado eleitoral, as 5 cédulas coloridas, um envelope branco pequeno e um envelope maior já selado e endereçado ao consulado. 2. Marque seu voto. Use exclusivamente uma caneta esferográfica azul ou preta. Em cada uma das 5 cédulas, faça um sinal, um X ou um traço, dentro do quadrado correspondente à sua escolha, sim ou não. Não faça nenhuma outra marca ou assinatura nas cédulas. Envelope pequeno. Dobre e insira todas as 5 cédulas de votação dentro do envelope branco pequeno. Feche-o bem. Este envelope não deve conter nada além das cédulas. Destaque o cupom. No seu certificado eleitoral há um cupom destacável. Está escrito tagliando. Destaque-o com cuidado na linha pontilhada. 5. Envelope final. Pega o envelope maior, que já está selado e com o endereço do consulado, insira dentro dele as 2 coisas. Um envelope branco pequeno, fechado com as cédulas dentro, e o cupom que você destacou do certificado eleitoral. Lacre e envie. Feche o envelope maior, ele está pronto para ser enviado. Atenção, o voto é pessoal, livre e secreto. É proibido votar mais de uma vez ou permitir que outra pessoa vote em seu lugar, sob pena de sanções severas previstas na lei italiana. Bom, então agora a gente já entendeu o que nós estamos fazendo, por que nós temos esse referendo, o nosso papel enquanto cidadão italiano, já entendemos o que significa cada uma das situações envolvidas no passo a passo. Agora a gente vai apresentar para você, cidadão italiano, cada um dos envelopes, o que significa, uma das cédulas, o que significa, para que a gente possa fazer aí o nosso voto consciente e entender o que nós estamos definindo, porque nós temos total direito de definir aquilo que a gente acha melhor. Então agora a gente vai identificar cada um dos 5 envelopes a partir da sua determinada cor e você vai conseguir entender certinho o que esse envelope significa e o que essa cédula vai orientar você. A cédula verde diz respeito sobre demissões em contratos permanentes. O tema é proteção do trabalhador em casos de demissão sem justa causa em grandes empresas. O contexto atual. A legislação italiana, conhecida como Jobs Act, estabelece que em demissões consideradas ilegítimas por um juiz, a principal consequência para a empresa é o pagamento de uma indenização financeira ao trabalhador. A reintegração ao posto de trabalho tornou-se uma exceção. O que o seu voto decide? Votar sim significa revogar as proteções atuais, dando às empresas mais liberdade para demitir funcionários com contrato permanente sem a necessidade de apresentar uma justificativa forte, bastando o pagamento de uma compensação financeira. Votar não significa manter as regras atuais, preservando o sistema de indenizações como forma de coibir demissões arbitrárias. A cédula 2 é a cédula laranja, indenizações por demissão em pequenas empresas. O tema, garantia de indenização para trabalhadores demitidos sem justa causa e em empresas com até 15 funcionários. Contexto atual, a lei prevê o pagamento de uma indenização mínima para o funcionário de uma pequena empresa dispensado sem um motivo válido. O que o seu voto decide? Votar sim elimina completamente essa obrigação de indenização. Na prática, a empresa poderia demitir um empregado sem justa causa e não ter que pagar nenhuma compensação adicional por isso. Votar não mantém a lei como está, garantindo ao trabalhador de pequenas empresas o direito a essa indenização como forma de amparo. Terceira cédula, cinza, limites para contratos temporários. O tema, regras que limitam a duração e a renovação de contratos de trabalho com prazo determinado. O contexto atual, para incentivar a estabilidade no emprego, a lei italiana impõe um prazo máximo para os contratos temporários e para o número de vezes que eles podem ser renovados para o mesmo funcionário. O objetivo é estimular a contratação por tempo indeterminado, ou seja, forma fixa. O que seu voto decide? Votar sim revoga esses limites. Isso permitiria que as empresas mantenham um funcionário sob contratos temporários por períodos muito mais longos, tornando a efetivação e a estabilidade profissional mais difíceis de serem alcançadas. Votar não mantém as regras atuais,
preservando os limites que funcionam como uma proteção contra a precarização do trabalho. Cédula 4, rosa, responsabilidade em acidentes de trabalho. O tema, responsabilidade solidária em acidentes de trabalho envolvendo funcionários terceirizados. O contexto atual. Em caso de terceirização, se um funcionário da empresa contratada sofre um acidente, a responsabilidade legal principal recai sobre a empresa que o emprega diretamente. A empresa que contratou o serviço, a tomadora, tem uma responsabilidade secundária. O que o seu voto decide? Votar sim estabelece a responsabilidade solidária. Isso significa que a empresa contratante se torna igualmente responsável pelo acidente desde o início. A intenção é aumentar o rigor na fiscalização das condições de segurança para todos os trabalhadores, diretos ou terceirizados. Votar não mantém o modelo atual, com a responsabilidade principal concentrada na empresa empregadora direta do trabalhador acidentado. E a cédula 5, amarela, cidadania italiana por naturalização. O tema, tempo de residência necessária para que um cidadão de fora da União Europeia possa solicitar a cidadania italiana. O contexto atual. A lei exige que um estrangeiro resida legalmente na Itália por um período contínuo de 10 anos antes de poder solicitar a cidadania por naturalização. O que seu voto decide? Votar sim reduz essa exigência pela metade, baixando o tempo de residência necessário para 5 anos. O objetivo é acelerar a integração e o reconhecimento de cidadania para residentes de longa data que já contribuem para a sociedade italiana. Votar não mantém a regra atual com a exigência dos 10 anos de residência. Bom, pessoal, diante de toda essa estrutura, então, do nosso vídeo de hoje, ficou claro aqui a importância do cidadão italiano de exercer o seu direito, de fazer o voto consciente e definir sobre esses 5 pontos de interesse da Itália e também de todos nós cidadãos. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Ficamos aqui à disposição para outras dúvidas. Até o próximo vídeo.